Secretário, o processo de pacificação das comunidades conflagradas do Estado vive uma nova etapa. Policiais militares lotados em UPPs estão recebendo treinamento específico, as próprias UPPs estão sendo reavaliadas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa nova etapa. Na verdade, a avaliação já foi feita. Nós já avaliamos durante 90 dias as UPPs. Essa avaliação nos permitiu fazer um nivelamento delas. A gente distribuiu UPPs em nível 1, 2 e 3, ou seja, vermelha, amarela e verde. E a partir daí nós fizemos um decreto onde o decreto traz todas as secretarias para dentro deste problema, né? Mais uma vez na configuração de que não é só a polícia a solução da questão da segurança pública. E estamos fazendo alguns movimentos no que diz respeito à capacitação dos policiais. Começamos pelo Morro do São João, já capacitamos, já estão eles lá operando dentro da capacitação. Agora, dia 6 de abril, depois do feriado, nós começamos com o Morro do Macaco e assim sucessivamente nós vamos preparando os policiais. Outros movimentos serão feitos no sentido de equipamentos. Nós precisamos fazer bases fixas dentro dessas áreas e a retirada dos containers ou então o deslocamento de alguns containers para determinados lugares para passar para a população que esse projeto é um projeto que veio para ficar, né? Um container ele entra de madrugada e ele pode sair de madrugada, então a gente quer passar exatamente essa questão da perenidade do processo, da continuidade do processo. E para isso nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo as obras físicas, para que a gente tenha dentro desses lugares boas instalações e, consequentemente, policiais treinados e equipados para isso. Eu acho que isso é bom para as duas partes, é bom para o policial que se apresenta para a população bem equipado e é bom, e a população merece uma polícia bem equipada e também bem protegida. Eu sei que a pergunta seguinte pode ser por que isso não foi feito antes, né? A resposta para mim ela é meio que óbvia, porque nós chegamos aqui e pegamos o Rio de Janeiro, a verdade é que totalmente entregue à questão da violência, né? Nós tínhamos aqui índices de homicídio, por exemplo, lá em cima, então nós precisávamos de uma ação rápida e reconhecemos que, sem dúvida nenhuma, as polícias foram para um sacrifício, né? E essa política ela trouxe os índices de homicídio, reduziram praticamente pela metade. Não quer dizer que está tudo em paz, não quer dizer que está tudo arrumado, não quer dizer que não vamos mais ter conflito em lugar nenhum, mas eu acho que depois de quase 8 anos desse processo é hora de se fazer ele e dar continuidade a ele com a devida infraestrutura que ele merece e com a infraestrutura que a gente sempre planejou fazer. O que antes nós precisávamos era, de uma maneira rápida, dar uma resposta para a população. Eu acho que isso, de uma certa forma, foi dado. Então agora, o PP em 2015, somente com infraestrutura completa. Secretário, a gente entende que segurança pública não é uma ciência exata, né? As configurações elas vão mudando à medida que as necessidades vão apontando para isso. Mas algumas comunidades, inclusive até com peculiaridades parecidas, elas acabaram tendo uma resistência maior a esse processo, enquanto outras, antes até dominadas por uma mesma facção, acabaram aderindo melhor a esse processo. Eu dou exemplos ao senhor. No Complexo da Penha, por exemplo, na Vila Cruzeiro, onde o principal acesso é ali pela Avenida Nossa Senhora da Penha, onde inclusive está localizada a base da UPP, e dali se chega à parte alta do morro, ali existem muitos conflitos, a exemplo do que acontece ainda na Grota, no Complexo do Alemão, onde o principal acesso é pela Rua Joaquim de Queiroz, que também se chega à parte alta do morro. Quer dizer, antes se comentava que essa topografia ela acabava facilitando a ação do crime e, enfim, isso acaba, o que na verdade acontecia mesmo.
Em contrapartida, por exemplo, no Jacarezinho, que tem uma topografia muito parecida, a comunidade começa numa área plana, ali na rua Vieira Fazenda, onde inclusive tem uma feira livre, e dali se acessa a parte mais alta do morro. Mas no Jacarezinho, me parece, me corrija se eu estiver enganado, que a adesão a esse processo foi muito mais fácil, ali quase que não há registro de problemas. Por que essa diferença, secretário? Essa diferença, para mim, ela se dá porque há áreas no Rio de Janeiro que são muito emblemáticas para o tráfico de drogas. E são muito emblemáticas para determinadas facções. Por exemplo, o Alemão inteiro, os senhores se fizerem uma reflexão de 7, 8 anos atrás, os senhores vão ver que o Alemão era a agência reguladora do crime dessa cidade. Nós tínhamos ali o núcleo, o pulmão do Comando Vermelho ali. Você se lembra que quando nós entramos, o que tinha de pessoas envolvidas, direta e indiretamente com o crime, que saíram desesperadamente correndo daquela área. Então nós temos naqueles lugares duas coisas. Primeiro, o aspecto emblemático, e esse aspecto emblemático implica que tem pessoas ali que são de terceira, quarta geração do crime. As famílias são de terceira, quarta geração do crime. Existe toda uma lógica comercial que também estava na mão desse imperador, que estava na mão dessas pessoas. E ainda nós temos que levar em consideração que o Alemão tem 140 mil pessoas. 140 mil pessoas é maior que 70% ou 75% de qualquer município brasileiro. Então é algo muito difícil de ser feito. E isso só vai mudar com a presença constante da polícia ali e, obviamente, dos outros mecanismos que englobam o conceito de segurança pública. E já posso te dizer mais. Assim é na Rocinha e assim possivelmente seja na Maré. Porque a Maré tem o mesmo número de habitantes do Alemão ou até mais e ainda tem ali as três facções criminosas. Então a gente sabe que o tráfico não vai nos entregar aquilo, obviamente, de mão beijada, como a gente diz. Então aí que eu acho, que eu entendo e que é um clamor que eu faço, é que outras coisas entrem ali que possam concorrer com o tráfico, que possam seduzir o menor, que possam oferecer perspectiva para essa juventude, que seja outra, que não ficar com um radinho na mão, que não ficar com uma arma na mão, que sejam movimentos da ordem social que tirem essas, que sejam mais fortes que a arregimentação do tráfico de drogas. Eu vou te dar dois exemplos que me preocupam muito. Eu, na questão dos 2 fins de semana atrás, eu dei uma volta de carro propositalmente num sábado na borda da Maré. E ali eu vou dizer uma criança, porque eu acho que se tivesse 12 anos no máximo, né, ela estava numa das entradas da Maré, chupando o dedo, que essas crianças muitas vezes chupam o dedo, porque eu acho que substitui a chupeta, né, mas na outra mão ela tinha um radinho. Quer dizer, aquilo não é um problema de polícia, mas que poderá passar 4, 5 anos e ser um problema de polícia. Então há necessidade de persuadir esse jovem, de acolher esse jovem, de tirar esse jovem dessa situação, de procurar a família dele, porque fatalmente o tempo vai passar e a possibilidade desse jovem ser, como já está sendo, arregimentado pelo tráfico é muito grande. E a outra questão que eu vejo que esse ano também é uma dificuldade que nós vamos ter, é a crise pelo que o país passa e a crise pelo que o Rio de Janeiro passa. Esses problemas que nós temos hoje da economia, do desemprego, que nós já temos aí, parece que 40 mil carteiras já foram dadas baixa no Rio de Janeiro. Isto pode, potencialmente ali na frente, vir ser um problema de segurança pública, mas que é oriundo de uma falha e de um problema socioeconômico que aconteceu atrás e que fatalmente vai vir repercutir na segurança pública, e isso vão perguntar cadê a polícia, mas nunca se pensa no todo. Então a minha ideia, quando foi fazer o PP, sempre foi fazer com que a polícia fosse uma parte disso aí, e as outras coisas fossem também todas juntas, no sentido de fazer com que se tivesse opção, principalmente para a juventude, porque eu acho que o que nós temos que salvar hoje é a juventude, é dar perspectiva para o jovem, que não outra que seja cometimento do crime,
Hoje nós tivemos um problema na supervia, um era maior, o outro era o menor, ou seja, era o maior levando o menor para a prática criminosa. Eu acho que isso tem que ser muito bem dividido e isso não é um problema exclusivo, né? Não é um problema único da polícia, mas que ali na frente acaba caindo no colo da gente. Qual o posicionamento do senhor em relação a essa proposta de diminuição da menoridade penal ou da maioridade penal? Olha, eu já tenho dito que eu particularmente sou a favor da diminuição da menoridade penal por alguns motivos. O primeiro deles é que eu acho que hoje qualquer pessoa no mundo ela tem na sua mão um computador onde ele tem o mundo na sua mão. Ele tem o mundo na sua mão, ele tem inclusive as leis na sua mão. Ele tem através do instrumento da internet, da web, ele tem como saber, ele tem como ali criar faculdades de discernimento das suas coisas. Eu me lembro muito bem quando eu tinha 15, 16 anos no interior de Santa Maria. Isso é uma coisa. Agora hoje, eu acho que o jovem é uma pessoa muito precoce, é uma pessoa que tem condição de discernir as coisas, até porque a modernidade, a tecnologia, as redes sociais, enfim, a internet está à disposição na mão dele. O mundo muda de 5 em 5 minutos. E essas pessoas têm, através de qualquer celular, esta possibilidade. Então eu acho que o jovem, ele pode, né, sem dúvida nenhuma, hoje ter capacidade de discernimento e ser responsabilizados pelos seus atos. Uns dizem que é uma cláusula pétrea. Também acho que pode ser até uma cláusula pétrea. Mas não significa que nós vamos ficar aqui 2000 anos com a Constituição e ela vai ser sempre uma cláusula pétrea. Acho que isso está na hora de se mexer. Em terceiro lugar, que até foi uma novidade para mim, eu descobri que essa discussão está no Congresso há mais de 20 anos. É verdade. Ou seja, se lá atrás já gerou esse tipo de discussão, é que já havia essa possibilidade. Então hoje, mediante todo esse quadro que nós temos, que são condições que o jovem tem de se informar e de se atualizar, eu acho que tranquilamente ele pode ter a capacidade dele, a responsabilização dele diminuída. O senhor tocou há pouco nesse assunto de assaltos em trens e metrôs, uma nova configuração do crime. Outras configurações praticamente foram extinguidas aqui no estado. A gente há muito tempo não ouve mais falar de assalto a banco, assalto a carro forte, talvez um outro caso muito isoladamente. Como lidar agora com esta nova modalidade? São os desafios diários da polícia, né? Por que se fez o diagnóstico na UPP? Porque se percebeu que tinha que se fazer ajustes. Por que tinha que se fazer ajustes? Porque, obviamente, qualquer processo ele tem um desgaste natural, mas também é inegável que o crime, ele convivendo 7, 8 anos com a UPP, ele também viu como que a UPP funcionava. Então agora nós temos que criar uma contramedida para isso, né? E não tenha dúvida que daqui a alguns anos vai ter que ser mexido novamente, né? Por isso que eu digo da importância das outras coisas, porque senão isso vai ficar sempre uma relação polícia-bandido, que não vai acabar muito. E isso que você falou com muita propriedade é parte exatamente disso. São eventos que surgem, modalidades novas que surgem e que nós temos que usar da inteligência policial no sentido de antecipar com que isso aconteça. Eu acho que a prisão dessas pessoas, a identificação dessas pessoas é uma demonstração assim que nós temos que fazer de uma maneira muito rápida para mostrar que nós estamos atentos. Essas políticas sociais que o senhor sempre cobrou ao longo da sua gestão, me parece que podem começar agora de maneira mais efetiva, porque existe uma comissão formada por órgãos dos 3 poderes consecutivos, que inclusive começam um trabalho de campo hoje. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa comissão. Essa comissão ela foi criada, nós aqui praticamente criamos isso, levamos ao governador, o governador fez um decreto, né, onde cada comissão elege uma área e cada comissão tem que levar um projeto para aquela área. E se não tem condições de levar um projeto, pelo menos dizer quando vai poder fazer e o que pretende fazer, para numa outra reunião fazer um estudo. Olha, eu não posso levar para o São João, mas eu posso levar para a Cidade de Deus. Eu não tenho como atender
a Maré, mas eu tenho que atender o Borel, né? Então, para que nós tenhamos uma carteira de atividades, né, que a gente possa efetivamente acompanhar, e eu sou favorável que inclusive isso vá para a internet, que a população possa saber aonde vai ter ação, que ação e de quem é essa ação. E quem não puder fazer ação, que possa dizer ali, olha, não posso fazer em abril, mas posso fazer em outubro, para que as pessoas possam efetivamente perceber. Então eu acho que este é um grande legado que a gente deixa, que é a lei, que é isso que a sociedade tem a seu favor, é isso que as instituições têm a seu favor, é o decreto do governador no sentido de fazer e forçar, através desse decreto, ações de todas as secretarias envolvidas nessas questões dentro exatamente dessas áreas. Porque a PM, ela tem 86, eu não digo projetos sociais, ela tem 86 atividades preventivas, que ela é feita exclusivamente por policiais. Policiais que podiam estar patrulhando estão fazendo atividades lá, como luta, como futebol, como música, como canto. Nós temos professoras que são bailarinas, inclusive, e isso nos custa 6 milhões por ano em hora policial isso. Mas é ótimo que isso aconteça. Mas então, se a polícia, que não é um órgão afim, que não é um órgão cuja sua expertise, né, é essa, por que outras funções e outras secretarias e sociedade civil não podem ir lá deixar também a sua colaboração? Você acredita que através dessas ações a gente consiga, por exemplo, diminuir esse embate entre policiais lotados em algumas UPPs e os moradores locais? Nós, essa semana, inclusive, recebemos algumas reclamações através do WhatsApp da Rádio Tupi de truculência policial acontecendo no Complexo do Alemão, mais especificamente na comunidade da Fazendinha, ali, Rua Canitá, onde as ações têm sido mais constantes. O senhor acredita que essas ações sociais, de alguma forma, também podem fazer com que o convívio policial-comunidade se torne melhor? Eu acredito que sim, mas também a gente tem que ser realista de dizer que as diferenças sociais e as ausências de ações do Estado, elas existem há muito tempo, né? Não quero dizer que em função disso nós teremos a paz absoluta, até porque estas áreas são notadamente, historicamente conflagradas. Assim como a polícia tem, historicamente, alguns casos de truculência, né? Eu tenho certeza que se essas reclamações chegarem ao atual comando do CPP, providências vão ser tomadas, porque nós estamos realocando policiais que não estão tendo perfil para esse trabalho, eles estão sendo afastados, né? E nessas áreas consideradas vermelhas, né, nós inclusive vamos fazer e estamos fazendo operações com a Coordenadoria de Operações Especiais, porque são áreas que infelizmente necessitam de uma ação mais concreta. Agora, isso de maneira nenhuma justifica a truculência. Agora, isso precisa chegar até nós para que a gente possa efetivamente tomar a providência. Enquanto a gente registra algum tipo de problema nessas áreas conflagradas, outras pedem a presença das UPPs. Para terminar, eu queria que o senhor falasse, quando esse trabalho chega à região metropolitana, que é uma pergunta muito frequente da população local, Baixada Fluminense, em São Gonçalo, qual o planejamento para isso? Eu posso dizer aos senhores que a gente tem um plano para fazer. Eu prometi aqui 40 UPPs, essa promessa, graças a Deus, está cumprida, principalmente agora com a Maré, mas a gente tem um plano de avançar, a Baixada merece, não tenha dúvida, nós temos outras áreas que também merecem. Eu fico pensando muito no pessoal de Costa Barros, Chapadão, Pedreira, Morro do 18, lá mais para cima, Rola, Antares, Baixada, Gogó da Ema, outros lugares. A gente sabe que está assim, e o Rio de Janeiro é um lugar imenso. Então a gente não pode tratar isso com leviandade, dizer, olha, eu vou arrumar a Baixada, depois eu vou arrumar a situação da Pavuna, depois eu vou arrumar. Porque nós temos um plano e esse plano, ele vai acontecer. Agora, ele tem que acontecer da maneira como a gente planejou aqui. Ele tem que acontecer de uma maneira concreta, com bases sólidas, com policiais bem preparados, bem equipados, cada policial com o seu colete, com a sua arma não letal,
porque nós chegamos à conclusão que instalações frágeis ali na frente elas trazem consequências, né? O que nós vamos fazer agora é em função de fazermos uma ocupação na maré, mas não fazermos a UPP. Nós temos aí uma massa de manobra em torno de 1.800 policiais, aonde nós vamos atender a Baixada, aonde nós vamos mandar policiais da UPP, que são do interior. Nós vamos pegar um número desses policiais e vamos mandar para o interior, que vão nos permitir abrir DPOs que foram fechados, e a Maré vai ser o foco que vai receber uma grande parte desse efetivo nos seus batalhões. Mas nós precisamos fazer as coisas de uma maneira organizada, com os pés no chão. Vamos fazer a Maré com calma e depois nós vamos atender o restante. E sei que uma cidade como Rio de Janeiro, onde dificilmente foi priorizado segurança, hoje é priorizado como segurança, tem um caminho muito longo a ser feito, muito longo a ser feito. Mas a gente está organizado, está focado nesse trabalho, reconhece as falhas, não tem a ilusão de que as coisas vão ficar boas de uma hora para outra, mas a população tem a certeza. Existe aqui hoje uma prioridade por segurança e existe uma política séria de segurança pública, existe um gabinete sério de segurança pública que sabe aonde quer chegar. Secretário, muito obrigado por me receber aqui no seu gabinete. Um abraço a todos da Tupi, que eu sei que tem uma agenda muito grande e uma satisfação muito grande poder explicar com calma isso para vocês, de que as coisas não caem do céu, de que nada é milagroso e que a gente olha para o Rio de Janeiro sim.